Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acenda neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga a toda a família Canção Nova. Neste programa Luz da Fé, sou o Padre José António Arantes de Andrade, da Arquidiocese de Braga, e convosco faço este caminho de conhecermos um pouco o nosso Catecismo da Igreja Católica. Como sabemos, tem várias versões. E para quem porventura não tenha ainda conhecimento total, sabemos que o Catecismo foi elaborado na década de 90, fruto do Concílio Vaticano II, e originou, portanto, um livro que tem outras edições, portanto, poderá haver edições mais volumosas, que também nós conhecemos, mas cujo texto principal também se encontra nesta edição. Simplesmente, desta forma, não era tão acessível a todos os cristãos e, ainda no pontificado de São João Paulo II, se entendeu por bem fazer um resumo a que se deu o nome de compêndio a partir de perguntas e respostas. E quem esteve na elaboração quer de um, quer de outro, foi o então cardeal Ratzinger, depois mais tarde Papa Bento XVI, que percebeu claramente que era preciso fazer também algo para os jovens, mais acessível, mais atrativo, com a linguagem muito mais naturalmente acessível e até com um grafismo diferente. Então, depois da versão do catecismo no original, do compêndio, surge o Yucat, uma versão do mesmo catecismo para jovens, que naturalmente serve para qualquer idade, porque também tendo presente que todos nós somos jovens, não é? Até à idade mais avançada e a juventude de espírito, mas perceber claramente que é a partir desta versão podemos perfeitamente chegar depois ao catecismo. Isto é, a versão do Yucat apresenta-nos o essencial, as sínteses, não é? Mas para quem depois quiser aprofundar, é fácil, então a partir daqui, a indicação dos números que nos aparecem, ir ao texto original e poder aprofundar. Até porque a riqueza de um catecismo é sabermos as verdades de fé, mas sabermos como é que estas verdades de fé foram sendo conhecidas, interpretadas e aprofundadas ao longo dos séculos. Entretanto, a esta versão do Yucat dá-se depois uma coleção de livros. Não os tenho aqui todos comigo, mas apenas fazer uma breve referência à versão do Compêndio da Doutrina Social da Igreja, que é também uma realidade da nossa fé muito importante, e é um livro exatamente igual a este, mas em azul. Temos depois também a Bíblia na versão Yucat, onde não com todos os textos, digamos, como acontece com uma Bíblia normal, mas tem apenas alguns textos de cada um dos livros, onde naturalmente depois a partir disso pode ir aprofundando também a partir desses textos, ir à Sagrada Escritura. E mais recentemente surgiu uma versão Yucat do chamado Curso da Fé, isto é, para, digamos, uma iniciação à fé cristã. Temos um livro que também nos ajuda a perceber, a partir de alguns temas, por exemplo, abri assim aqui de repente, como é que Deus nos reconcilia com Ele e com as outras pessoas, não é? Mas depois também temos a partir porque é que nós cristãos somos crismados e precisamos ser crismados. Portanto, é um curso elementar da fé, mas que é muito importante até para termos uma consciência de uma verdade que Bento XVI
dizia algumas vezes e que cada vez mais tem também importância. Nós não podemos partir do pressuposto de que hoje a nossa geração tem um conhecimento profundo da fé. Então, o erro seria darmos como pressuposto que a fé está muito bem esclarecida na mente e no coração de todos os cristãos. Não é verdade. Então, daí a necessidade também de sermos humildes ao ponto de percebermos que toda a nossa vida é necessária para aprofundarmos as verdades principais da nossa fé e, cada vez mais, no tempo em que estamos, onde sentimos que, particularmente na Europa, a fé não está tanto conhecida e esclarecida como deveria estar. E por isso, as versões do YouCat, bem como depois também um conjunto de livros. Há um YouCat para crianças, muito acessível, portanto, à linguagem das crianças. Há depois uma versão que são orações só para jovens. Há uma outra versão sobre a confissão, por exemplo, preparar as pessoas para o sacramento da reconciliação. Portanto, a coleção YouCat é muito variada e pode e deve ser uma ajuda grande para as várias idades, dos mais pequeninos aos maiores na fé, sabermos aprofundar. E, por exemplo, permitam-me assim a sugestão, seria sempre uma boa forma de darmos como prenda a algum jovem, a algum adulto, a alguma família, um casal novo, um destes livros que pudesse ajudar realmente a ser útil e a partir daqui, quem sabe, muita gente poderá fazer uma descoberta da sua própria fé. Não esqueçamos que alguns santos descobriram a beleza da fé através da leitura do livro dos santos, da Sagrada Escritura, concretamente, o mais conhecido de todos eles, Santo Inácio de Loyola. Então, ler, estudar, aprofundar, faz parte também da nossa fé, para nós que já somos crentes, aprofundá-la, porventura para quem ainda não teve essa descoberta, ou essa oportunidade, por que não fazer essa descoberta a partir destes instrumentos, destes subsídios, que no fundo nos possam ajudar. E retomando então a nossa caminhada a partir do YouCat, depois de termos falado na figura de Maria Santíssima como Mãe de Jesus e Nossa Mãe, nosso modelo, nossa mestra, nossa intercessora, o Catecismo vai aprofundando esta caminhada acerca, reparem, falamos de Nossa Senhora dentro do contexto de Jesus Cristo, ou seja, ela existe para naturalmente ser a Mãe de Deus em função de Jesus e, portanto, por isso é que ela também teve os privilégios que teve, porque a sua vida, a sua missão é sempre em função de Jesus Cristo. Mas o Catecismo pergunta-nos também, e reparem que através das perguntas é mais fácil nós aprofundarmos. Portanto, uma coisa é ler um texto, porventura mais teológico, mais profundo, mas onde nem toda a gente poderia conseguir chegar, mas assim, através de perguntas, nós podemos então, perguntas que nos podemos colocar a nós mesmos, né? Mas que o Catecismo, na equipa de trabalho que elaborou este YouCat, fez ao próprio Catecismo para que a partir das perguntas a resposta seja mais clara. E uma das perguntas que é feita é: por que não se manifestou Jesus durante os primeiros 30 anos de vida? Ou seja, dito de outra forma, porque é que Jesus passou 30 anos de vida, aquilo que chamamos oculta, não é? Uma vida normal, uma criança que nasce, que brinca, que vai à escola, que reza, que trabalha, sabemos que pela tradição, trabalhava com São José como carpinteiro, mas porquê é que esses 30 anos são assim tão discretos, digamos assim? Quando Jesus tinha uma missão importantíssima aqui na Terra. Mas, de facto, foi este menino que recebeu o amor e afeto dos seus pais, tendo sido educado por eles. Assim ele cresceu em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Pertenceu a uma comunidade da aldeia e tomou parte nos rituais religiosos. Aprendeu uma profissão artesanal, na qual se afirmou pelo facto de Deus ter desejado nascer numa família humana e, em ter crescido, transformou a família num lugar de Deus e num modelo de comunhão eficaz. Ou seja, Jesus encarnou, fez-se um de nós, assumiu a nossa condição humana. E onde é que nós assumimos a condição humana? É também no seio da nossa família. E os primeiros anos da nossa vida todos eles são normais.
vamos para a escola, para a universidade, para uma profissão, pois Jesus quis mostrar-nos que, ao fazer-se um de nós, igual a nós em tudo, exceto no pecado, ele quis mostrar que é importante a família. Primeira grande nota que é preciso sublinhar. Porque é no seio da família que nós não só nascemos, mas nos desenvolvemos, formamos como pessoas, com valores, com uma estrutura naturalmente de fé, mas sobretudo mostrar também que é possível na família haver uma dimensão também de fé. Ou seja, Jesus nunca deixou de ser Deus, portanto, era Deus feito homem, não é? Como dizemos no credo. Então, ao ser Deus, aquela família é uma presença de Deus, não é? É uma família, digamos, que está ali com Deus atuante no dia-a-dia. Apesar de Jesus ser Deus, não esqueçamos que ele foi sempre obediente. Ele aprende com a sua mãe, ele obedece à sua mãe, obedece a São José, aprende uma profissão, aprende a ler e escrever. Naturalmente, ou seja, Jesus é um homem normalíssimo como todos os homens, sem deixar nunca de ser Deus. Portanto, e para dizer exatamente que nós também, acontece isso connosco, antes de chegarmos a assumir uma missão, uma vocação específica, nós precisamos de ser formados. E a família é exatamente esse espaço específico de formação que depois é complementado com a escola, com a universidade, por aí fora. Mas, ao mesmo tempo, somos uma família cristã, uma família onde Deus também tem lugar. Então Jesus quer nos mostrar exatamente isso. Os 30 anos, não é, aproximadamente, dessa vida oculta, é dizer que todos nós podemos ter essa vida normal, temos essa vida naturalmente humana, normalíssima, mas sempre numa relação mais profunda com Deus, e assim podemos assemelhar-nos a Jesus. Ou seja, Ele assemelhou-se a nós e nós podemos perfeitamente assemelhar-nos a Ele. É isso que importa percebermos esta normalidade de Jesus em relação a tantas famílias, para que nós, hoje, não possamos dizer para nós é difícil sermos família cristã, os tempos são outros. Também no tempo de Jesus havia dificuldades, havia problemas, mas ele fez todo esse percurso humano e ao mesmo tempo divino, não é? Com normalidade, sem grandes percalços. Portanto, não se mostrou muito, não é? Mas sempre com essa normalidade foi-se formando a sua personalidade, o seu caráter como homem, de raça judia, naturalmente, não é? Israelita, mas sempre nessa relação muito profunda com Deus. Como, aliás, depois iremos ver na vida pública de Jesus, há um cuidado permanente de estar com o Pai, não é? Nunca se desligar do Pai. E, aliás, sabemos também que toda a vida de Jesus, desde, digamos, o momento em que nós ouvimos a primeira palavra da sua boca, que é pelos 12 anos, quando ele se perde, não se perde no fundo, mas se deixa ficar no templo, entre os doutores, e depois daquela ida a Jerusalém, que era tão habitual, tão normal, e quando Nossa Senhora se apercebe que ele não está, e São José voltam para trás, e isso no fundo já é uma profecia daquilo que vai ser depois mais tarde o deixar de o ver, porque ele vai entrar no túmulo depois de morto, mas 3 dias depois vão vê-lo naturalmente já ressuscitado. Portanto, é que há já uma preparação para esse acontecimento, mas há também uma certeza. É aqui que Jesus vai dizer pela primeira vez: eu venho para fazer a vontade do Pai. Não é? Então a primeira palavra que nós temos no Evangelho da boca de Jesus é: não sabias que devia ocupar-me das coisas do meu Pai? E a última palavra que temos da boca de Jesus é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, a missão de Jesus é muito clara: vir ao mundo, fazer a vontade do Pai, mas naturalmente essa vontade do Pai dentro do humanismo natural, normal, que era no seio da família, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar. Portanto, assim pode acontecer connosco. Sermos pessoas como somos, naturais e normais, mas onde Deus também tem um lugar muito específico. Uma outra pergunta que nos surge é: porque é que Jesus se deixou batizar por João Batista quando ele não tinha pecado? Não é?
sabemos nós que o nosso batismo é por uma razão. É porque temos o pecado original e precisamos de purificar esse pecado original e, ao mesmo tempo, sermos insertados na própria vida divina. Não é? Começa com o batismo de cada um de nós, a chamada vida eterna. Isto é, começamos a comungar essa presença de Deus na nossa vida. Jesus deixa que se seja batizado por João Batista e o batismo significa imergir. Reparem, onde é que era feito o batismo? Era no rio. De que forma? Mergulhando a pessoa na água e voltando a surgir. Nós hoje não temos possibilidade, salvo raras exceções. Os batistérios das nossas comunidades são uma fonte onde alguma vez a água está corrente, outra vez está nessa própria fonte, mas perdemos aquele sentido original dos batistérios, que era uma espécie de piscina, onde a pessoa descia, mergulhava na água e saía do outro lado com uma túnica branca. No fundo, dizer, ao descer a água, e se alguma pessoa se meter na água, numa piscina, num tanque, no mar, e não souber nadar, corre o risco de morrer, não é? De se afogar. Então, esse morrer, sem que a pessoa morra, efetivamente, mas é morrer para o pecado para ressurgir de novo. Ora, Jesus, no seu batismo, deixa-se imergir simbolicamente. Porquê? Porque ele veio para assumir o pecado da humanidade. Então, no seu batismo, Jesus imergiu simbolicamente na história do pecado de toda a humanidade, para nos redimir dos nossos pecados. Ele seria um dia totalmente imergido na morte, porém, através do poder de seu Pai, novamente despertado para a vida. Portanto, o batismo é também como que dar-nos um exemplo de que nós precisaríamos do batismo para morrer para o pecado e ressurgir para essa vida nova, ainda que Jesus o vai fazer na cruz, portanto, morre por nós na cruz, digamos, no batismo de sangue, não é? Que todos nós conhecemos, mas simbolicamente assume, uma vez que ele veio ao mundo para assumir a nossa condição humana, também quer, através do batismo no Rio Jordão, vivido por João Batista, quer assumir a nossa condição e dizer simbolicamente, eu estou aqui também para vos mostrar que é preciso purificarmos-nos do pecado, não é? Então começarmos uma vida nova, para depois, mais tarde, como disse Jesus, então aí sim, na cruz, redimir-se por nós, purificar-nos de uma vez por todas. Sabemos que a esse batismo de João Batista vinham todas as pessoas, soldados, prostitutas, publicanos, e o profeta João Batista procuravam o batismo da conversão para o perdão dos pecados. Jesus não precisava propriamente desse batismo, porque ele não tinha pecado. Por duas razões, Jesus submeteu-se a este batismo e ele toma sobre si os nossos pecados e compreende o seu batismo como uma interpretação antecipada do seu sofrimento e da sua ressurreição, como uma expressão da sua disponibilidade de morrer por nós. E por isso é que se abre o céu nesse momento. Não é? Quando celebramos o batismo de Jesus, recordamos o texto que do céu se ouviu uma voz: tu és o meu filho. Portanto, Jesus, no fundo, com esse gesto do batismo, está a dizer: eu assumo por vós, eu assumo a vossa condição de pecadores. E o Pai confirma que ele veio exatamente para isso, veio para nos redimir do pecado, veio para dar a vida por nós. Portanto, quando diz: tu és o meu filho, este que eu enviei, que está aí diante da humanidade. Por que motivo Jesus foi tentado? Ele pode realmente ter sido tentado. É sempre o tema, como vos lembrais certamente, do primeiro domingo da Quaresma, as tentações de Jesus. E isto provoca sempre alguma interrogação. Então, Jesus, sendo Deus, por que motivo é tentado? Mas ele, naturalmente, é para nos mostrar que as tentações que nos fala o Evangelho são o símbolo
das nossas mesmas tentações, não é? Do poder, da autoridade, mas é que Jesus mostra com clareza que não se deixa nunca vencer, porque Ele está apenas para fazer a vontade do Pai e, portanto, não há nenhuma tentação que o deixe, que naturalmente se sobreponha a Ele. Mostrando que também é possível nós combatermos lutando com os meios que temos ao nosso alcance, que é a oração, a penitência e, naturalmente, o sacramento da reconciliação. Continuaremos a nossa caminhada no próximo programa, aprofundando também mais este tema, e recomeçaremos por aqui, para termos consciência que o Senhor nos quer ajudar a sermos verdadeiramente seus discípulos e não termos vergonha de nos aproximarmos dele, de o imitarmos, porque também temos que ter uma consciência muito clara. Ele não teve vergonha de se fazer um de nós. Não teve vergonha de se aproximar, por exemplo, de João Batista, no meio dos pecadores, sem qualquer distinção, sem qualquer privilégio, e mostrar-nos, nesse gesto humilde, que não precisava, mas mostrar por nós que realmente veio para nos salvar, veio para fazer um de nós, veio para nos dar a dignidade que o Pai quis que nós tivéssemos ao criar-nos como seres humanos. Então é importante olharmos mais para Jesus com este olhar humano, mas ao mesmo tempo com este olhar divino, de percebermos que queremos ser como Ele, queremos imitá-lo, queremos aprofundar a nossa comunhão com Ele. E para isso vamos-lhe pedir que nos dê a sua bênção, para podermos efetivamente então agir no dia-a-dia, no combate do mal, no combate do pecado, para procurar fazer sempre a sua vontade, termos essa certeza de que quanto mais imitarmos Jesus, mais felizes seremos e mais fiéis estamos a ser no dia-a-dia. Que o Senhor então derrame sobre nós a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor.